Olá, eu sou o Anderson, mais uma aula aqui sobre técnicas que nós damos no ateliê. Hoje eu vou falar um pouco de aquarela, a organização, quando você vai começar a fazer aquarela, onde você coloca o material, quais são os materiais que normalmente se usa, e eu também vou falar sobre o círculo cromático. Então vou começar pela organização. Óbvio, uma folha de aquarela, essa aqui é uma folha de... não é específica para aquarela, mas ela vai servir bem aqui, que é uma 225 da Canson. Eu tenho um papel embaixo, que é uma folha comum de 75 gramas, ela vai usar como papel de teste. E, óbvio, a aquarela. Eu sempre deixo uma das áreas vazias, sem colocar tinta, quando eu faço minha organização da aquarela. Essa aquarela não é uma aquarela pronta. Eu uso uma tinta, eu compro os tubos e vou preenchendo de acordo, até mesmo criando as cores, quando eu acho que tem necessidade de fazê-lo. Eu estou com um copinho aqui de água e eu sempre adiciono em um dos recipientes que não tem nada. Porque quando eu tenho a necessidade de utilizar a água, eu não preciso recorrer somente ao pote. Porque o pote normalmente eu sujo de pigmento, de acordo com eu for limpando os pincéis. Então eu vou ter uma água mais limpa aqui. Então eu tenho acesso a essa água aqui com mais facilidade, porque o movimento aqui é mais curto, não preciso retirar o pincel da mesa, o braço da mesa para fazer a limpeza. Então, como eu falei na técnica de grafite, a primeira aula, é bom você ter de maneiras que você não precise sair toda hora da sua mesa. Você está aqui, não tem necessidade nenhuma de ter que ficar saindo, buscando um pano, buscando água, tendo que trocar água de 5 em 5 minutos porque sujou do pigmento e tal. Até porque muita gente até não usa, não tem essa ideia de não utilizar a limpeza de pincel, fazer sempre com o pincel sujo. Eu gosto de efetuar a limpeza de pincel, mas é muito de cada um. Não existe uma técnica única, uma técnica 100% correta. É exatamente a que te satisfaz. Qual é o resultado que você busca? Se você quer uma aquarela mais límpida, limpa o pincel de 5 em 5 minutos com uma troca de tom. Se você gosta de uma aquarela mais manchada, com mais tons diluídos, você não faz essa limpeza. Você vai, deixa o pincel sujo e você tem uma comunicação cromática. Eu vou explicar isso mais à frente. Como eu vou falar sobre círculo cromático, claro que eu vou trabalhar somente com 3 cores, que são as 3 cores primárias, que é o amarelo. No caso aqui eu estou usando o amarelo, que é o limão. Vou usar um pouco mais de pigmento. Vou limpar o pincel. Como é um círculo cromático, eu não posso ficar com o pincel sujo, porque senão eu já vou ter uma secundária assim que eu começar. O azul que eu estou utilizando é o azul cobalto. Uma observação, eu nunca falo o nome que vem no pote. Muitas vezes vem uma criação de cores estranhas. Fúcsia, bem que é uma cor padrão, mas tem umas cores que não existem e eles inventam os nomes. Amarelo ouro, verde dourado. É meio desnecessário. São cores mais comuns, mais sólidas. Como o vermelho aqui, eu posso usar tanto o vermelho cádmio quanto o carmim. Nesse caso, eu vou usar o vermelho cádmio, que é uma cor mais padrão. O carmim não vem em qualquer aquarela. Não são todas que vêm o carmim. E agora eu começo a fazer as mediações de tom. Vou fazer inicialmente os tons centrais, que tem um tom mediano de cada um, mais ou menos 50% de cada cor. Então eu já estou fazendo o amarelo próximo ao azul, entre, e o amarelo mais próximo do próprio amarelo, eu vou adicionar mais pigmento. O que está mais próximo ao azul, lembrando que o que a gente usa para clarear a aquarela é a água, já vou deixar um mais claro, tanto aqui quanto o próximo ao vermelho. Isso também acelera o processo, para você não ter que ficar fazendo espaço por espaço, levando 200 horas fazendo um círculo cromático. Eu indico que todos façam, porque se você não fizer, você não tem o conhecimento de cor. E depois isso à frente, ele vai te dificultar em algumas coisas. Aqui meu azul mais próximo ao azul primário, ele vai ter mais pigmento. O mediano, como eu falei, já vai ter menos. O próximo ao vermelho, observa que ele fica mais claro. Menor quantidade de pigmento, mais quantidade de água. Esse daqui eu já vou aproveitar e vou misturar
Então eu já tenho um verde claro. Vou fazer um acréscimo de azul cobalto e já vou fazer o mediano. Aqui eu tenho um verde mais próximo a um verde esmeralda. Com mais pigmento, eu vou ter um verde azulado, que a gente chama de azul turquesa. Então aqui, nessa passagem eu já tenho os verdes. Agora eu vou pegar os vermelhos e vou fechar meu círculo cromático. Próximo ao vermelho, como eu falei antes, eu vou ter um roxo bem quente. O mediano, eu já vou ter um roxo mais frio. E óbvio, o mais próximo ao azul, o roxo azulado. Então eu tenho 3 momentos diferentes aqui de vermelho. Limpo o pincel novamente, porque agora ele vai estar roxo. E vou fechar o círculo com os vermelhos. Eu vou ter um laranja bem amarelado, bem quente, que é o mais próximo do vermelho. Eu vou ter o laranja médio. E eu vou ter um laranja mais amarelado. Então, de acordo vai perdendo a potência, ele vai distanciando da sua cor primária, essa cor mais próxima ela vai ter mais a cor aqui. Como o azul, eu vou ter os mais azulados próximo dele, o vermelho os mais avermelhados e o amarelo, óbvio, os mais amarelados. Pô, professor, isso aí serve para quê na realidade? Serve para você criar suas cores. Se eu alterasse um azul desse aqui, fizesse ou com azul cerúleo ou com azul da Prússia, todo o meu círculo cromático que tem o tom de azul seria alterado. Então você vai ter uma palheta totalmente diferente. Eu posso chegar na Cepol ou qualquer outra loja que venda material artístico e pedir as 3 cores primárias para eu aprender a fazer aquarela em casa. E com um tubo tem 20 ml, você faz uma quantidade gigante de cores, fazendo sua mistura com aqueles 3 tubos. Então você tem como fazer uma gama infinita de cores. E isso a gente está falando somente das cores básicas. A gente está falando de uma cor primária, das suas secundárias e das suas terciárias. A gente começa a trabalhar com as suas complementares. Como é que eu vou fazer o preto? Isso eu acho que todos que já tiveram aula comigo ouviram constantemente. Eu pego um azul escuro, aqui eu estou usando até o cobalto, e uso um tom terroso, que é o terra de siena queimada, que ele é nada mais que um laranja terciário. Então eu começo a fazer aqui eu estou fazendo um preto quente. Ah, não está tanto preto. Mas é uma aquarela, ela tem que ser translúcida. Eu vou fazer uma passagem de tom aqui em aquarela, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Eu coloquei o pigmento, venho somente com a água e vou puxando um degradê pro lado. Ele começou quente, mas como o meu pincel está com predominância fria, ele vem esfriando e eu venho fazendo a alteração de tom. Uma das coisas que eu comentei no início que eu faria é uma observação técnica. Qual é essa observação? Eu tenho uma imagem, eu posso fazer somente a passagem que eu estou fazendo aqui, somente com água. Então eu vou ter 2 momentos. Eu vou ter um momento com o pincel seco e um momento com o pincel molhado. Vou pegar aqui uma cor terciária e vou passar aqui. Consegue observar que eu tenho uma linha com um padrão, ela dilui e ela volta para o mesmo padrão? Enquanto ela passa na água, ela tem um padrão diferente. Se eu quiser futuramente passar mais água para fazer uma remoção, para fazer uma mancha, ele também faz. Então tem vários momentos que eu posso utilizar a aquarela. Quando eu quero fazer um tom mais escuro, quando eu quero complementar um tom, isso a gente comenta muito em aula. Por que a gente complementa? Para o nosso olho ele ficar harmônico, criar uma harmonia cromática. Você não pode criar um desenho e utilizar uma cor em um único momento, a não ser que você queira chamar muita atenção para aquele momento. É um foco central, é algo que você queira chamar atenção, é um protesto. Então você tem esse momento. Na aquarela você tem a vantagem de estar
ter uma harmonia, de fazer sempre essa harmonia com a própria água. Você trabalha com tons baixos ou tons altos. Os tons baixos, eles vão ser os tons mais claros, e os tons mais altos, eles serão normalmente mais escuros, com mais pigmentos. Vou fazer um pequeno croquis aqui, hiper rápido, vou até usar um HB. E vou fazer uma pequena marinha aqui ao lado, só para te lembrar. Quem não sabe o que é croquis, é um esboço rápido, um desenho que quase não tem marcação. E eu, usando aquela técnica de quadrado, triângulo e retângulo, faço um triângulo para a praia, triângulos abertos para as montanhas, outros menores aqui, mais pontilhados, para arbustos. Aqui eu vou deixar um espaço para ter um momento criativo. O momento criativo vai ser uma vegetação, uma pessoa, qualquer coisa do gênero. Então, de novo, usando o cobalto como base, eu vou trabalhar aqui ele em um momento seco. O papel está seco e eu vou começar fazendo um suave degradê de cima para baixo. Pô, mas vou somente utilizar o cobalto? Não. Eu vou pegar o meu roxo, que é nada mais do que o cobalto e o vermelho. Olha só, vou usar no papel de teste só para vocês verem uma coisa. Olha como está intenso. Eu não posso colocar isso aqui, porque ele vai chamar uma atenção muito grande. Então eu vou usar o nosso diluente, que é a água, e vou fazer uma mancha bem suave. Esse tom eu vou utilizar suavemente na montanha, mesmo podendo não utilizar ele quase em nada no fundo mais tarde. Essa parte, como eu achei que ficou muito recortada, existe um outro momento. Eu venho somente com a água e faço o tom para diluir. Faço uma passagem de tom aqui. Vou fazer a parte do mar. Venho com o azul agora bem mais escuro. Vou fazer somente uma linha. Não vou chegar até o final. Vou vir com a água e vou fazer o degradê para baixo. Com questão à harmonia cromática, se esse azul ficar tão intenso aqui, eu não posso deixar de colocá-lo em outro lugar. Porque senão o quadro não fica harmônico, o desenho não fica harmônico. E eu vou pegar novamente aqui agora o roxo e vou colocar na água. Observa como é que o movimento da água, por estar tudo molhado, se altera. Eu deixo isso aqui secar. E depois eu retorno nele. Tanto que eu não estou mexendo nesse momento, nem no céu, nem na montanha, muito menos na água. Eu vou deixar esse momento aqui secando enquanto eu faço outras coisas. Então eu usei um azul, somente a área fria, o azul e o roxo. E eu vou trabalhar somente com as áreas em azul, inicialmente, que eu vou agora utilizar os verdes. E eu vou fazer esse verde. Eu vou pegar novamente meu azul cobalto. Observação, quando você for usar o amarelo, não usa com o pincel sujo. Então eu limpei o pincel, vou pegar a água e vou fazer a utilização do amarelo. Se você usar o pincel sujo, você vai ter um verde eterno naquilo ali, no caso, quando eu fazer o azul. Então você tenta manter ali sempre limpo. Aqui, ó, na base, eu vou usar um amarelo. Ah, achei que esse amarelo está muito intenso, está tão distante. Eu posso dar um pigmento um pouco mais azulado. Aí eu acho. Aqui essa área poderia ficar um pouco mais suave. Faço a remoção total do pincel, do líquido. E venho com o pincel seco. Ele faz a remoção e me dá uma profundidade melhor. Então agora eu tenho uma profundidade melhor. Agora eu vou fazer a parte de areia. Vou usar um tom terroso. Vou usar o ocre, bem suavemente. Vou fazer um teste para ver de quantos pigmentos. Tá ok para mim. Vou fazer a base em ocre e vou diluir para cima. Quanto mais próximo à água, mais claro eu vou deixando e mais profundidade também eu vou ter. Aqui eu vou ter um tom mais intenso e vou deixar clarear para fora. Para não ter essa marca, a água
e areia aqui tão marcada, tão linha, e eu dei um roxo aqui, um é complementar do outro, eu diluo, eu faço um esfregaço. Eu não sei se esse papel vai aguentar o esfregaço, mas eu vou fazer assim mesmo. Então eu tenho um momento de areia molhada. Vou pegar um pouco mais do roxo. Claro que aqui já dá para visualizar o que eu estou fazendo. Céu, montanhas, areia, água, vegetação. Fica mais fácil, mais nítido de ser visto. Agora eu vou dar um certo destaque na minha montanha. Eu vou querer ela puxada para o azul. O azul que eu estou usando é bem próprio para isso, que é o azul cobalto. Então eu vou usar ele com o amarelo terciário, que é o amarelo ocre, e assim eu fecho a harmonia do meu quadro. Eu tenho o ocre, eu tenho o azul com roxo e amarelo. Aqui em cima não teve em nenhum momento o ocre. Então agora ele vai entrar aqui, entrou intenso demais, como eu falei antes, faço a remoção. E aqui um croquisinho para vocês verem que é bem rápido, bem sucinto. Eu não preciso dar muito destaque. Isso aqui vai ter uma aula somente de croquis futuramente. Tá ok? Tá aqui uma vegetação bem rápida, uma praia bem rápida. Aqui vai ser uma primeira camada, eu devo fazer uma evolução dela, porque tá bem básica. E eu queria que vocês observassem a questão das aguadas, como que ela é feita, onde ela é feita. Eu posso ter vários momentos aqui na vegetação, por exemplo, eu posso pegar, colocar uma vegetação mais na frente, com um verde mais intenso. E olha só, são só batidinhas, só detalhes, que já dão um outro ar. Quanto mais na frente, mais pigmento, mais detalhe. Vou entrar com o azul cobalto novamente, fecho minha harmonia cromática, azul, azul, azul. É um azul esverdeado, mas está fechado aqui meu azul cromático. Na questão do céu, que foi o único local que não teve um ocre, eu não quis entrar com ele imediatamente porque eu teria um verde. Eu adiciono o ocre em cima do violeta, bem suave, com quase nada, tanto de um lado quanto de outro. Você cria um momento diferente no céu e você fecha a questão círculo cromático aqui. Então, qual é essa questão do círculo cromático? É você ter todos os tons em todos os lugares, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade de perguntar tanto para mim quanto para os professores. Uma boa tentativa, uma boa aula. Espero que todos façam esse desenho e nos mostrem futuramente. Um abraço.